You in my arms, nothing but love in view. E aí, bonitão, e aí, bonitona, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Historiando comigo, professor Ricardo. Hoje a gente vai falar um pouco da Belle Époque no Brasil e dos excluídos da República. Galera, a gente não precisa ser nenhum gênio na língua francesa para entender que Belle Époque quer dizer bela época. Gente, a história ela é estudada, né? Ela é nomeada de frente para trás, né? A gente vai na ordem inversa do tempo. Então, Belle Époque, esse nome foi dado depois do fato. Então, a Belle Époque é o período anterior à Primeira Guerra Mundial. Então, é como se depois da guerra a gente olhasse e falasse, puxa, que bela época era aquela, né? Então, o conceito é esse. Belle Époque é o período anterior à Primeira Guerra Mundial. Independente da guerra, foi realmente um grande período, um período de grandes invenções, é o período que começa o cinema, né? É o período que você vai ter as tecnologias. E assim, galera, quando a gente fala de tecnologia nesse momento, a gente tem que pensar a tecnologia para a época, tá? Não dá pra gente pensar na tecnologia hoje do iPod, do iPad, do iPhone, do ai meu Deus, se comparado com aquela época. Cada época tem suas grandes tecnologias, tá? Gente, a Belle Époque no Brasil, infelizmente, ela surge de uma maneira quase trágica. A Belle Époque no Brasil, a grande representação desse período está no Rio de Janeiro. E esse período vai acontecer durante o momento em que o prefeito Pereira Passos, né, foi o prefeito do Rio de Janeiro, e ele manda demolir os antigos cortiços que existiam no Rio de Janeiro. Para a gente entender o cortiço, a gente tem que lembrar aí. 1888, abolição da escravidão, que legal, os negros foram livres, que maravilha, tá, e aí? Eles receberam fundo de garantia por tempo de serviço, receberam indenização, ou seja, receberam porcaria nenhuma, sobrou a eles viverem nos cortiços. E de repente o centro do Rio de Janeiro é um lugar muito feio, é um lugar onde os ricos não podem frequentar, né, porque está lotado de cortiço, é um lugar que quem vem dos navios de comércio para o Rio de Janeiro não desce do navio porque é um lugar extremamente feio, e o Pereira Passos resolve reurbanizar esse Rio de Janeiro fazendo o bota abaixo, tá? O Pereira Passos foi prefeito durante a presidência do Rodrigues Alves. Galera, simplesmente o bota abaixo não foi hoje como a gente vê, desintegração de posses, vai lá um juiz e avisa, ó, esse fim de semana nós vamos destruir tudo, tirem essas coisas daí. Não, simplesmente os caras chegaram do dia para a noite, literalmente, da hora para outra e destruíram tudo, tá? Destruíram absolutamente tudo. Os cortiços são destruídos, né? E a população do Rio, que é na sua maioria negra, ela é empurrada para o envolto, né? Para o entorno da cidade. E é daí que vão surgir as grandes favelas no Rio de Janeiro. E, infelizmente, é assim que acontece. Tem duas cenas assim que acho que são legais de falar, quem quiser ver, quem quiser analisar. No filme Cidade de Deus. A primeira cena do Cidade de Deus é o garoto narrando exatamente como se forma ali a favela, né, a Cidade de Deus. Mostra exatamente isso. E a Globo também fez uma novela chamada Lado a Lado, sensacional, acho que foi das melhores novelas de época que já existiram, muito, muito boa, que mostra exatamente essa cena. É o Lázaro Ramos e a Camila Pitanga. O bota abaixo acontece exatamente no dia que eles vão se casar, e aí o Lázaro Ramos acaba tentando defender os cortiços, começa uma briga, ele é capoeirista e tal, a Camila Pitanga vai casar com ele, acha que ele não vai para o casamento, enfim, daí começa toda a trama da novela. Essa novela mostra muito bem esse período do bota abaixo. O centro do Rio vira então o palco da elite, né, que é o lugar de dois grandes eventos, o footing e o passeio de carro, né? O footing é o passeio a pé das madames aqui, mostrando toda a sua beleza, mostrando suas joias, e o passeio de carro é o passeio na avenida principal, né, Avenida Beira-Mar. Nesse momento as praias começam a ser lugar de frequentação. Até então eram grandes
valetas a céu aberto, né, lugares onde se distribuía o lixo, se jogava o lixo. Agora a praia começa a ser um lugar um pouco mais interessante. E os pobres são proibidos de usufruir as benesses de tal evolução. Para você andar nas ruas do centro do Rio, você tinha que andar de terno e sapato, coisas que o pobre infelizmente não tinha. Então o centro do Rio vira o lugar dos ricos. Após essa situação, o Brasil, vamos lá, o Brasil, Rio de Janeiro, nós estamos tratando aqui da grande capital, Rio de Janeiro. Nós vamos ter um grande problema de varíola, e o grande médico sanitarista Oswaldo Cruz vai perceber que só com uma vacinação em massa isso pode ser erradicado, isso pode ser melhorado. O problema, gente, é que a vacina, a maioria de nós sabemos, a vacinação é quando te coloca o vírus de uma doença, né? Então, algumas pessoas te colocam esse vírus dessa doença para você começar a criar anticorpos tal, e sobreviver a essa doença. Só que algumas pessoas ficam doentes, passam mal. A gente viu como é que foi aí agora com esse surto de febre amarela que nós tivemos. Algumas pessoas tomaram a vacina, ficaram doentes, tiveram reações. O mesmo aconteceu na época com a febre amarela, com a varíola. O problema é que, junto com essa vacinação, havia um mandato de que a polícia fosse junto com o pessoal que aplicava a vacina e vacinasse as pessoas à força. Então, imagina só, a população pobre, de maioria negra, ela já foi expulsa do centro do Rio para o entorno, criando as favelas, os morros. E aí, esses caras ainda tomam uma injeção que faz com que eles fiquem doentes. Pô, na cabeça deles, eles piram, eles vão dizer, eles estão querendo matar a gente, essa vacinação é para matar, eles não querem mais pobres. E aí tem uma grande revolta, né? Vira uma batalha, o povo saqueia lojas, apedreja a delegacia, queima bondes, ataca a polícia. Vira realmente uma questão terrível na cidade, tá? Tanto que vira aí um evento chamado a Revolta da Vacina. Para piorar, nós temos o início da industrialização no Brasil. Vocês devem ter já estudado ou lembram, né, da Revolução Industrial, como é que foi essa questão na Inglaterra. E as primeiras indústrias aqui no Brasil não eram muito diferentes, né, daquele sofrimento do empregado que ocorria na Europa. O trabalho nas fábricas não era muito diferente do que você estudou com relação à Europa. Trabalhava-se de 10 a 16 horas por dia. Recebiam castigos corporais. Mulheres e crianças eram obrigadas a trabalhar para ajudar na renda. O trabalho era terrível, o trabalho era muito difícil, se ganhava muito, 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 muito pouco. Para vocês terem uma ideia de como se ganhava pouco, a gente fez aqui um gráfico. Ó. Colocamos um gráfico, colocamos uma nota aqui. Para o cara ganhar 50 mil réis, ele tinha que trabalhar de 12 a 16 horas por dia, inclusive aos sábados, tendo no mês apenas 2 domingos para descansar. O aluguel de um cortiço no centro de São Paulo era 40 mil réis. Quer dizer, o cara trabalhava o mês inteiro, literalmente com 2 domingos de folga, para ganhar 50 mil réis. Só para pagar o cortiço que ele morava, ele gastava 40 mil réis, sobrava para ele 10 mil réis. Desses 10 mil réis ele tinha que comer, tinha que pegar, trabalhar, tinha que se sustentar. Quer dizer, a situação era muito, muito difícil para o povo. Muito. Outra questão sobre as fábricas que é interessante dizer, eu acho até legal, porque os grandes empresários se danaram, eles achavam que o negro não era capacitado, né, o negro ex-escravo, que trabalhava naquele trabalho braçal da lavoura e tal, ele não era capacitado para trabalhar num trabalho das fábricas, né, nas máquinas e tal. Então os grandes industriais da época promoveram a vinda de europeus, né, para trabalhar nessas fábricas. Se deram mal, se danaram legal. Por quê? Os europeus vieram, mas trouxeram consigo, né, comunismo, anarquismo, socialismo, sindicalismo, e foi assim que surgiram as primeiras grandes greves do Brasil, né, em São Paulo em particular. Voltando a um exemplo, as novelas, tal, a Rede Globo, quando faz novela de época, faz de uma maneira muito grandiosa, muito perfeita. Quem assistiu, ou quem lembra, ou quem quiser ver,
a novela Joia Rara mostra exatamente essa parte aí da chegada dos imigrantes, né? E essas revoltas, as greves e por aí afora. O povo também tinha lazer, né? Eu acho engraçado a gente falar do lazer do povo, né? Se o cara trabalhava o mês inteiro com 2 domingos de folga, eu acredito que nesses 2 domingos de folga ele não queria fazer nada, queria deitar na cama e, se possível, morrer, né? Mas enfim, ele tinha lazer. Vale dizer que a cultura negra era sempre diminuída, menosprezada, como o candomblé, como a capoeira. A capoeira, inclusive, ela se tornou crime, né? Porque ela era considerada uma arma. O samba também foi proibido, era proibido você tocar samba. O máximo que tinha era o tal do chorinho, né, que é um samba mais sofisticado, tal, né, para muitos um pouco mais chato, enfim, mas é uma questão de gosto. Então o chorinho ainda era uma coisa mais bonita, elitizada. Mas o samba não podia tocar. O que restava ao povo, né, era o jogo de bocha, né, que era um jogo trazido pelos europeus, e o piquenique. O povo adorava fazer piquenique, tá? Vamos falar agora um pouco dos excluídos, né? Os excluídos, eles estão fora desse eixo Rio, São Paulo, Minas, tá? Os excluídos têm 2 grandes exemplos aí de nomes que vão representar isso, o Lampião e o Antônio Conselheiro. Primeiro, vamos falar do Antônio Conselheiro, né? A Grande Guerra de Canudos. Para falar do Antônio Conselheiro, vale primeiro a gente dizer que ele era um líder messiânico, né? Essa palavra messiânico vem de Messias, né? De Deus, tal. E ele saía pelo Nordeste pregando a palavra do Senhor, né? Essa questão da religiosidade, de um lugar onde havia justiça. Ele era contra a República, né? Que ele achava que era uma coisa de anticristo, tal. E ele foi andando pelo Nordeste brasileiro e foi arrebatando pessoas para andar com ele, né, para segui-lo, né, meio Forrest Gump quando corria assim, foi juntando uma multidão em volta dele. Ele formou um povoado, né, ao lado do rio Vaza Barris, o povoado de Belo Monte, mas nem acaba sendo conhecido como povoado de Belo Monte, fica conhecido como povoado de Canudos. A quantidade de pessoas que seguia ele era tão grande, mas tão grande, que só perdia para a cidade de Salvador, tá? Isso começou a incomodar os coronéis da região, porque, imagina, os coronéis tinham ali o seu rebanho, né? As pessoas que trabalhavam para eles ali e tal, e de repente essas pessoas começaram a sair de suas fazendas para ir trabalhar, para ir viver ali no povoado de Canudos, né? Os coronéis foram falar com com o exército, né? Foram pedir ajuda para o exército, foram pedir ajuda para o presidente, né? Vale dizer que o exército nessa época era conhecido como volantes, né? Então a primeira volante que atacou ali o povoado de Canudos foi ridícula a cena, porque eles entraram e o povoado de Canudos era tão organizado que eles foram atacados pelo povoado de Canudos e eles saíram literalmente correndo, largando armas, largando tudo, né? Houve então um segundo ataque. E esse segundo ataque foi mais ridículo ainda, porque agora o povoado de Canudos tinha armas, né, que o pessoal do exército, a primeira volante do exército tinha deixado, e aí foi mais vergonhoso esse ataque, né? O exército sai de novo correndo. Há um terceiro ataque, esse um pouco mais equilibrado, que rola uma batalha um pouco mais equilibrada, e vai ter um quarto ataque, mas antes de falar desse quarto ataque a gente tem que falar de Lampião, né? Lampião, teoricamente, vai atacar Canudos. Assim, o gênio que teve essa ideia, a cabeça pensante, nossa, o semideus que teve essa ideia, porque é uma ideia muito genial. Alguém lá do exército, do governo brasileiro, pensou em chamar Lampião para atacar Canudos. Lampião chegou e foi conversar com o pessoal e disseram para Lampião: você pode atacar Canudos pra gente? Ele falou: posso, mas se eu vou lutar por vocês, então eu vou virar alguém do exército, então eu preciso de uma patente militar. Deram uma patente militar para Lampião. Se eu vou lutar por vocês, eu preciso de armas. Deram armas para Lampião. Se eu vou lutar por vocês, eu preciso então de um salário. E deram uma grana para Lampião. Gente, é óbvio, né? Uma das coisas mais ridículas da nossa história.
Quando ele voltou para o Nordeste, eu costumo dizer assim, né? Se Canudos estava para a direita, Lampião automaticamente foi para a esquerda, com dinheiro, uma patente militar e armas do exército. Houve, enfim, um quarto ataque, tá? Esse quarto ataque muito mais bem organizado, tá? Antes do ataque, esses membros do exército ficaram no morro que existia do lado ali do povoado de Canudos, ficaram analisando como era a vida em Canudos, o horário das rezas, o horário que eles dormiam, o horário que eles acordavam. E após essa grande análise, após essa percepção, após esse estudo, eles atacaram e acabaram se dando bem. Então, vamos lá. Quem quiser se aprofundar um pouco mais sobre essa história, sobre esse filme, pode assistir ao filme Canudos. É um filme legal, dá para ter uma noção legal do que foi a história. E aí eu coloco essa observação porque eu acho legal. O Daniel Alves, né, o grande lateral da seleção, tal, ainda não era o Daniel Alves, jogador do Barcelona e por aí afora. Ele era só um moleque pobre lá onde ele vivia. E ele faz uma figuração nesse filme. Ele é um dos caras do exército que acaba passando lá pelo filme, tá? Nós tivemos uma outra situação parecida com essa de Canudos. Parecida, a ideia, o conceito é basicamente o mesmo. Ela ficou conhecida como região do contestado. Por quê? Porque essa batalha, essa guerra aconteceu entre Paraná e Santa Catarina. Essa região ganhou o nome de contestado exatamente por causa disso, porque uns vão dizer que essa região era do Paraná, outros vão dizer que essa região era de Santa Catarina, ou seja, uma região contestada, uma região que podia ser tanto de um quanto de outro. Essa guerra também teve um líder religioso. Enquanto lá em Canudos teve Antônio Conselheiro, né, um católico messiânico, aqui um monge, né, chamado José Maria. Esse povoado chegou a crescer, não chegou na proporção de tamanho de Canudos, mas o exército rapidamente destruiu esse povoado, rapidamente mesmo. Conta-se que é a primeira vez na história que houve o uso de aviões militares, destruíram e mataram todo mundo, legal? Galera, para terminar, nós vamos falar aí do cangaço, que é outro grupo de excluídos, tá? Eu lembro quando eu estudei lá na década de 80, os cangaceiros eram criminosos, vilões, né? Eu lembro que eu estudava com a sobrinha neta de Lampião. E como todo moleque que é meio sacana, né, a gente sacaneava essa menina, tal, porque ela era parente de um criminoso, tal. Hoje, se eu encontrar ela, se um dia ela ver esse vídeo, enfim, então estão aqui as minhas desculpas. Após uma revisão histórica, nós começamos a perceber que esses cangaceiros, eles não eram tão criminosos assim, é lógico, cometiam crimes, cometiam algumas barbáries, ok, cometiam sim. Mas na realidade, para muitos esses caras vão dizer, inclusive, para muitos vão dizer que esses caras são espécies de Robin Hood do Nordeste, né? Na realidade eles eram basicamente o terror dos coronéis. E vocês já devem ter estudado, se já viram algum vídeo meu aí que fala sobre isso, os coronéis não eram tão gente boas assim. Os coronéis morriam de medo desses caras. E como a história é escrita, né, pelos heróis, pelos coronéis e por aí afora, esses caras viraram vilões, né? Mas hoje é uma revisão histórica, né? Você vai ver que esses caras não são tão vilões assim. Legal? Valeu! Termino o nosso vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido, que vocês tenham gostado, que ajude vocês a estudar. Curtiram? Dá um like. Falta o cristão aprender com São Francisco. Falta tratar o Nordeste como o Sul. Falta outra vez Lampião, Trovão, Corisco. Falta feijão em vez de mandacaru. Falta a nação acender seu candeeiro. Faltam chegar mais Gonzagas lá de Exu. Falta o Brasil de Jackson do pandeiro. Maculelê, carimbó, maracatu.